Primeiramente, eu peço a sua inscrição no canal. Se você já fez sua inscrição, verifica se o YouTube não tirou sua inscrição. Aproveita e curte o vídeo também. É um segundinho aqui, ó. Se inscrever é grátis, curtir o vídeo é grátis, então faça isso, porque toda vez que você se inscreve, toda vez que você curte o vídeo, saiba, você está fazendo com que um ou mais fascistas fiquem muito irritados, porque o Plantão Brasil é o terror desses fascistas. Então, inscreva-se. Olha, tem alguns fascistas aí que estão em pânico. Pois é, o Bolsonaro deu entrada agora, cerca de 2 horas atrás, no Hospital 5 Estrelas, o Hospital Vila Nova Star. Parece um resort, hospital em que está o Bolsonaro. Antes, ele ficava no hospital com dinheiro público, porque era deputado e depois presidente. Hoje eu não sei quem paga essas internações aí, essas cirurgias, não faço a mínima ideia. Eu sei que, por exemplo, as viagens do Bolsonaro, quem paga ainda somos nós, sabia disso? O Bolsonaro ele tem direito a passagens por ser ex-presidente, mas tem uma regra sobre as passagens aéreas para ex-presidentes. Eles têm que avisar da viagem com 10 dias de antecedência. O Bolsonaro é o único ex-presidente que não avisa. Ele compra a passagem um dia antes pelo triplo do preço e dane-se. Não é dinheiro dele, né? É dinheiro público, então o cara continua causando prejuízo até depois de ser presidente. Nem vou falar aí dos seguranças dele, que custaram mais do que qualquer outro ex-presidente na história do Brasil. Eu nem vou falar disso. Tá, então o Bolsonaro entrou no hospital e o seu advogado, Fábio Weingarten, disse o seguinte: olha, só saberemos quantos dias ele ficará internado depois da avaliação médica. O Weingarten podia dizer, olha, depois que o meu papai decidir. Por quê? Porque o advogado é pai. O médico é pai do advogado do Bolsonaro. Eu fico pasmo como a imprensa não dá destaque nenhum a isso. Eu fico pasmo. Pois bem, o Bolsonaro entrou lá e, veja, vai ficar aí internado até não ter mais risco de ser preso. Ou seja, vai ficar internado um tempão, viu? Porque o risco de ser preso está cada dia maior. E, enquanto o Bolsonaro se internava, o advogado do tenente-coronel Cid estava aí recebendo inúmeras propostas para dar entrevista. O César Bittencourt, depois que ele passou muita vergonha no Globo News, depois na CNN, depois na Globo de novo, ele decidiu não dar mais entrevistas ao vivo. Olha, não duvido que ele dê uma entrevista já na Globo News, Globo, né? Alguém do Grupo Globo, mas ele se absteve de dar entrevistas ao vivo, pelo menos, e deu entrevista só por escrito. E é isso que, por escrito, ele deu entrevista dizendo o seguinte: olha, o Cid vai para cima. O Cid vai falar tudo. Tudo o que for perguntado será dito. O Cid não vai esconder absolutamente nada. Aí, ele foi perguntado o seguinte: tá, mas então isso quer dizer que o Cid vai contar todos os crimes do Bolsonaro? Eis que o advogado disse: não. Ele vai contar tudo o que aconteceu. Quem vai decidir se é crime é a polícia. Então vai contar tudo. Vai contar tudo. Aí, a imprensa passou aí atrás do motivo. Por que o Cid vai contar tudo? Obviamente que ele quer fazer a delação premiada para abater da sua pena. Sim, mas o que levou o Cid a fazer a delação premiada? A imprensa começou a cavucar nisso novamente. Por quê? Porque até então, já se sabia, a situação do Cid foi piorando. Quando teve a operação de busca e apreensão contra o Ossef, contra o general Cid, principalmente o general Cid, pai que estava preso, do Mauro Cid, e outros, ele viu ali, peraí, vamos prender agora o general Cid, vamos prender a esposa, vai prender a família inteira. E aí, vai acontecer o quê? Então, vou ter que delatar. Esse é o que se falava. Pois bem, aquilo influenciou? Influenciou sim. Porém, agora já se sabe que o que mais influenciou foi o fato de que o Bolsonaro ele jogou o tenente-coronel Cid, seu fiel escudeiro, fiel aliado, aos leões. O Bolsonaro deu uma entrevista no final de maio, dizendo que, olha, eu não quero acusar o Cid de nada, mas, eu não fiz nada de errado. E depois deu uma outra entrevista em que ele fala que, olha, se ele errou, ele que pague, cada um agora segue seu caminho. Aí ele ficou assim, cada um segue seu caminho. Então eu cometo os crimes junto contigo, a seu mando, e cada um segue seu caminho. Eu sigo o caminho da cadeia e você segue o caminho de continuar livre. Então vamos cada um seguir o caminho. Eu vou para casa, você vai para cadeia, você então. Então o Cid resolveu colocar em prática ali o cada um segue seu caminho, que foi proposto pelo próprio Jair Bolsonaro. Aí o Bolsonaro começou a plantar já, olha o desespero. Enquanto o Bolsonaro estava dando entrada no hospital, ele começou a plantar na imprensa marrom, ali na imprensa bolsonarista. Eu falo imprensa marrom, imprensa bolsonarista, não sei nem cor de imprensa. Plantar o seguinte,
que, olha, o Bolsonaro está magoado com a delação do Cid. O Bolsonaro tenta um contato com a família Cid e não estão contactando o Bolsonaro. Olha, eu vou falar, parece até anúncio em jornal antigo, né? Hoje em dia é tudo online, né? Mas antes da internet, quando alguém colocava anúncio no jornal assim, olha, busca um amor, olha, sou assim, ó, loiros olhos azuis, loiro, cabelinho assim, fascista, gosta do nazismo, procura uma relação. Parece isso. Ele vai ali na imprensa para colocar, olha, busco contato com a família, não estão me atendendo, por favor, atenda, Coronel Cid, atenda nossos telefonemas. Ele faz isso 2 dias depois do cara que ele jogou aos leões ser solto, com a determinação de não contactar nenhum dos investigados. Aí o Bolsonaro vai lá e fala, pô, não tá me atendendo, atenda. Quer dizer, tá incitando ele aí a quase voltar pra jaula, né, o Tenente Coronel Cid. Tá. Então o Bolsonaro planta na imprensa que tá magoado, mas ele jogou aos leões. E, por outro lado, o advogado do Cid diz, olha, tudo será revelado, tudo. Tem uma coisa que consta da lei das delações premiadas, que eu vi aí algumas pessoas até falando, mas ninguém deu destaque nisso. A lei das delações premiadas consta o seguinte, a partir do momento em que ele assina a delação premiada, o Tenente Coronel Cid não pode mais ficar em silêncio. Todo o investigado tem o direito de ficar em silêncio para não se autoincriminar. Ok. O Tenente Coronel Cid não tem mais esse direito. Então, a partir desse momento, daquele momento que ele assinou a delação, tudo o que foi perguntado a ele, ele tem que responder. Não interessa se ele está incriminando a si mesmo, afinal, uma delação, né? O cara tem que se autoincriminar também. E a outros. Então, o cara que está delatando é porque cometeu um crime, né? E a outros. Então, o Cid, quando ele falou por 24 horas na Polícia Federal, ele falou de muita coisa. Agora, o que estão aí, todo mundo aí querendo saber, o que falou o Cid? Todo mundo aí, imagine você nesse exato momento, os jornalistas aí da grande mídia, assim, nas fontes da Polícia Federal, querendo um vazamentinho e as fontes da Polícia Federal dizendo não podemos, porque o Alexandre de Moraes nos avisou que se vazar alguma coisa, ele vai trocar quem está nesse caso. Então o policial federal que está lá, quer estar no caso, não quer sair do caso, ele não vai vazar nada, porque senão corre o risco dele ser afastado do caso ou de afastar a equipe inteira. O Alexandre de Moraes falou, se vazar, não sei quem vazou, eu vou afastar a equipe inteira do caso, vou colocar outros agentes aqui. Então veja que, opa, tá todo mundo ali com medo. Porém, da parte do Cid, vai vazando uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Começou a vazar que ele falou da Michelle, começou a vazar que ele falou do Carlos, começou a vazar que ele falou do Jair. Nas redes sociais, o bolsonarismo está hoje empenhado mais em criticar o Lula com fake news, mostrei aqui em outros vídeos hoje, do que em defender o Bolsonaro. O Bolsonaro emplacou a tese entre os seus seguidores de que ele podia ficar com as joias, inclusive vendê-las e dane-se. Seguidores do Bolsonaro, você sabe, se o Bolsonaro der um tiro na cabeça de uma criança no meio da rua, em praça pública, vai aparecer seguidor do Bolsonaro compartilhando foto dessa criança com uma arma dizendo que era traficante. Não interessa. Eles vão achar um jeito de falar que o Bolsonaro está correto. Então, eles não estão nem aí do Bolsonaro ter roubado joias e tudo mais. Porém, não está nem aí é uma coisa. Fazer a defesa é outra completamente diferente. Eles não fazem a defesa do Bolsonaro. Partiram para fake news contra o Lula, a Polícia Federal foi atrás aí de alguns bolsonaristas, e o que se constatou na rede é o seguinte, aquela base de apoio que o Bolsonaro tinha em torno de si, hoje essa base toda migrou para o antilulismo. Assim como tinha uma base de esquerda que era mais PT, mais progressista, mais isso, mais aquilo, toda essa base foi se unindo para ir no anti-bolsonarismo durante o governo Bolsonaro. Hoje, a base bolsonarista e outros setores da direita, até alguns setores da esquerda, estão se movendo ali no antipetismo e antilulismo. Estão ali se movendo. Inclusive aí alguns setores da esquerda, eu falei isso, ó, aconteceu. Foi piorando as coisas nas redes sociais. Eu falei, ó, esse pessoal da esquerda infiltrada já recebeu a ordem para para desestabilizar, para causar tumulto na esquerda. Aí você vê aí que aumentou, né? Aumentaram os tumultos. Teve gente aí chamando a militância petista de gado, chamando o Lula de racista, falando que o Lula é tchutchuca do centrão. Teve tudo isso aí de pessoas de esquerda. A crítica vem de dentro. Olha, estou cortando na carne, estou fazendo uma crítica à própria esquerda. Não é crítica, aí é coisa rasteira. Aí você vê quem é quem, viu? Então aí caindo algumas máscaras até surpreendentes nos últimos dias. Mas
pro bolsonarismo, isso não é tão interessante, porque pro Bolsonaro em si, o que é interessante é o seguinte, e a minha defesa? Pô, gente, quem vai ser preso sou eu, dane-se o Lula. Não está sendo feita. Esse está sendo o maior problema dele. Eis que o Fábio Weingarten vai às redes e diz o seguinte, que ele não sabe nada da delação do Cid e que eles estão 100% no escuro e que ele quer acesso à delação para poder elaborar a defesa do Bolsonaro. Olha, eu vou falar o seguinte, é até melhor para o Bolsonaro que os advogados dele não tenham acesso à delação, porque a partir do momento que eles tiverem acesso à delação, eu vou te contar o que vai acontecer e prepara, que esse é aquele momento que você tem que guardar na sua memória, porque vai acontecer. É quando acontecer, lembrar, o Thiago falou. Vai sair o conteúdo da delação, os advogados do Bolsonaro vão tomar uma estratégia de defesa. Dias depois, vai ser provada que a estratégia de defesa deles é uma mentira. E eles vão tomar outra estratégia de defesa que vai ser conflitante com a primeira, ou seja, vão mudar a versão. Dias depois, eles vão tomar uma terceira estratégia. E aí, as mentiras deles vão ficar muito mais expostas. Não só pra gente, eu vou estar aqui dando risada com certeza, quando isso acontecer daqui a alguns dias, algumas semanas, você aí também, como para a Polícia Federal e para os ministros do STF, principalmente o relator do caso Alexandre de Moraes. Então, o que vai acontecer é o seguinte, quando soubermos aí detalhes oficialmente, quer dizer, oficialmente, ou a defesa do Bolsonaro tiver a cópia da delação, ou a Polícia Federal fizer alguma operação e tornar pública a parte da delação, enfim. Quando tiverem esses detalhes, os advogados do Bolsonaro, o que vai acontecer é que eles vão começar a bater cabeça, porque são pessoas muito burras, assessorando um cara que é mais burro que todos eles. É isso. Que é o que aconteceu em todas as fases desse processo, dessa investigação aí das joias, assim como acontece nas outras investigações do Bolsonaro, em todas elas. Então é melhor até que fiquem sem saber um tempinho aí pro Bolsonaro, viu? É melhor pra ele. E aí, nessas idas e vindas, eis que descobriram aí por que o Cid não delatava o Bolsonaro. Porque até maio, o Bolsonaro, eu falei disso aqui há alguns minutos, Bolsonaro não tinha dado entrevistas contra o Cid, aí ele começou, deu 2 entrevistas, uma dizendo que não queria acusar o Cid de nada, e outra dizendo que, ele ali tinha autonomia, tudo mais, e cada um siga seu caminho. Tá. Aí muitos falaram, o que não delatou então em maio? O que ele esperou ter busca e operação na casa do pai dele, do general, tudo mais? Ele achou mesmo que a Polícia Federal não ia descobrir que eles recompraram o Rolex, que ele retomou o estojo? Pô, tava tudo no celular dele, ele é tão burro assim. É claro que ia descobrir. Pô, é imbecil esse cara? Pois bem, eis que conversaram com familiares do Cid, pessoas próximas ao Cid, e descobriram por quê. Porque mesmo sendo achincalhado pelo Bolsonaro, demorou para cair a ficha. Demorou, ele preso, Bolsonaro viajando aí, ele preso, e mesmo assim não delatava. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, o pai do tenente-coronel Cid, que é o general Lorena Cid, foi colega do Bolsonaro lá na Academia Militar das Agulhas Negras. E os dois têm exatamente a mesma ideologia, os dois são nazistas. E o tenente-coronel Cid, filhinho de nazista, não vai cair muito fora o fruto da árvore, né? Muito, muito longe. Também tem a mesma ideologia do Bolsonaro. Então o Cid vê o Bolsonaro como um ídolo. O general Cid, o general já está na reserva, ele se formou no mesmo ano que o Bolsonaro, foi colega do Bolsonaro. Então veja, hoje, se o Bolsonaro não tivesse sido expulso pelo exército, se ele não fosse tão criminoso como foi, o Bolsonaro hoje seria general. Então quando a gente fala dos generais, olha a cúpula militar, entre eles estaria o general Bolsonaro. Seria um deles. Agora você pensa, se o Bolsonaro é assim, e ele fala mais, tal, ele comete mais crimes mais abertamente que os outros e tal, agora você imagina os colegas de classe do Bolsonaro, você acha que são muito diferentes deles? Eu mostrei aqui faz algum tempo, quem quiser comenta que foi chato pesquisar, mas eu mostrei aqui faz uns 2 anos num vídeo, eu mostrei que o hino da Academia Militar das Agulhas Negras, o hino deles, eles têm um hino lá, eles cantam em português e tudo mais, tem a mesma melodia da música do partido do Hitler, tá bom? Do partido nazista. A mesma melodia. Eu mostrei aqui parte do hino da AMAN e parte do hino nazista. E aí era a mesma ideologia, a mesma melodia, quer dizer, copiaram. Por que será? Então aí você vê, peraí. Então esse pessoal são todos nazistas. Então ele quer defender o outro. Então por mais que o Cid
e o pai dele vissem que o Bolsonaro está cometendo um crime atrás do outro, vissem que ele está roubando dinheiro público, que ele quer ali fazer um monte de coisa errada, eles falam, pô, mas esse cara tem a mesma ideologia nazista que a gente. Então, eles defendiam o Bolsonaro e queriam a defesa do Bolsonaro, porque afinal o Bolsonaro é esse líder que eles jamais foram. Imagina como o general que era colega do Bolsonaro vê, pô, esse cara chegou à presidência da República, eu segui minha carreira, ele se arriscou e se deu bem. Ele deve ter até, nossa, uma admiração, falando, nossa, um de nós aí, nazista, conseguiu chegar lá, olha só que coisa. E aí começou a dar benesses para todos os outros nazistas. É isso. Então por isso que demorou a delação. Porém, a partir do momento que chegou a polícia na casa do general, ele falou, peraí, melhor chorar a família do outro que a minha, então agora vamos pra cima. E é por isso que o advogado disse, agora vamos detonar. Detonar não, agora vamos contar absolutamente tudo o que aconteceu. Tudo. Segundo o advogado, o Cid não vai esconder um detalhe, até detalhe que ele lembrar, ele vai falar, e tudo que ele tiver de prova, e a família Bolsonaro teme que o Cid tenha provas físicas, que a Polícia Federal ainda não tenha. Provas em alguns lugares que não estavam na casa dele, por exemplo, e que a Polícia Federal não tenha. Então, a coisa tende a piorar para o Bolsonaro nas próximas semanas. Ele vai ficar, eu lembro que, nossa, tinha uma coisa que acontece no futebol, que é quando o São Paulo jogava com o Corinthians, e eu tinha, às vezes, eu sou São Paulino, né? Então sempre acho que o juiz vai roubar pro Corinthians. E aí, uma vez o Corinthians fez um gol com o São Paulo no minuto 49. Aí eu falei, esse cara vai dar acréscimos de quantos minutos? Né? Até o gol do Corinthians. No caso do Bolsonaro, é parecido. Ele tá internado até quando? Bom, até quando não tiver risco de ser preso. Se amanhã depois falar, olha, acabou a investigação, Bolsonaro é inocente. Ele vai na hora sair do hospital. Na hora, sai pulando do hospital, saltitando. Isso não vai acontecer. Então, vai ficar um tempão aí. Vai ficar um tempão internado. Bom, calma. A Polícia Federal pode deixá-lo sob custódia no hospital já, viu? Então, calma, Bolsonaro. Fica lá, vamos ver o que vai acontecer. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Falou!